Bom dia, turma do nono ano. Vamos então nessa nossa aula, né? Respeitando então o lockdown, nós vamos participar e fazer essa aula na nossa sala Google neste dia, nesta manhã de hoje. E aí já começar a fazer a revisão em preparação para no final de março a nossa avaliação. Então a gente começa a nossa revisão nesta manhã de hoje e vai ser o capítulo 1, a Primeira República, que vai de 1889 a 1930. Então vamos ver os primeiros tempos da Primeira República, que aí ela surge com a proclamação da República por Marechal Deodoro da Fonseca. Então, o que foi que aconteceu nesses primeiros tempos da Primeira República, ou também chamada e conhecida como República Velha, ou também República da Espada? O Brasil continuou a ser agroexportador, né, que era um grande produtor de café. A população continuou sem participação, a população mais humilde, mais trabalhadora, não entendeu bem, não sabia bem o que estava acontecendo naquela manhã da proclamação da República, que na verdade aconteceu, foi um golpe militar que os militares deram na monarquia, tirando do poder então o Dom Pedro II. A República não representava o pensamento de todos que torceram pela sua instauração. O Brasil tornou-se federalista, então, a partir da República, defendido pelas elites. Como sempre, a elite, né, ela se apodera do poder. E aí essa elite é representada por os grandes estados ricos economicamente, São Paulo e Minas Gerais. A Primeira República, como também eu disse, era conhecida como a República da Espada, que foi de 1889 a 1894, foi o período que correspondeu aos dois governos iniciais do Brasil, constituído pelos militares e os marechais. E aí teve como líderes inicialmente o Manuel Deodoro da Fonseca e Floriano Vieira Peixoto. E esse governo provisório, então, iniciado com o Marechal Deodoro da Fonseca, que foi de 1889 a 1891, até que fossem então realizadas no país novas eleições e fosse criada uma nova Constituição. Deodoro então da Fonseca, ele lidera o governo chamado provisório. Este governo provisório, o Marechal então Deodoro da Fonseca, ele se inicia fazendo o quê? Dissolvendo as assembleias provinciais e as câmaras municipais, demitiu e indicou novos presidentes para as províncias, deu apoio a uma elite civil e militar que passou a administrar o Brasil. As negociações políticas envolveram vários partidos republicanos, tanto do Rio de Janeiro como de São Paulo. A crise econômica da época foi então indicado o ministro da Fazenda Rui Barbosa em 1890. Ele cria uma política de incentivo à criação de empresas industriais e comerciais no Brasil. A partir disso vem o encilhamento. O que é isso? Ele veio para fortalecer o crédito, que Rui Barbosa permitiu que alguns bancos emitissem papel moeda para ser emprestado. A facilidade de crédito induziu o surgimento de empresas fantasmas, então, no momento, cujas ações eram negociadas na Bolsa de Valores. A nova política fez aumentar, então, assim, a inflação. O resultado foi uma enorme crise e a falência. A Constituição, então, agora de 1891, ela refletiu o liberalismo e a influência norte-americana. O país tornou-se, então, com a nova Constituição, a ser chamado de Estados Unidos do Brasil. As províncias tornaram-se estados, que antes eram estados na monarquia. Na República elas passaram a ser chamadas de estados e ganharam autonomia, uma Constituição,
a cobrar impostos mais efetivos para o governo estadual e fazer eleições para o governo, para governador. Foi também instaurado o voto, passou a ser direto, mas excluindo os analfabetos, mendigos, mulheres, soldados e menores de 21 anos. O mandato também de presidente seria de 4 anos. A igreja foi separada do Estado. Instituiu-se o registro de nascimento, casamento e atestado de óbito. O Deodoro da Fonseca, então, permaneceu como presidente graças à pressão dos militares sobre os deputados naquele ano de 1891. O governo constitucional de Deodoro. Marechal Deodoro passou a enfrentar forte oposição do Congresso e em 3 de novembro de 1891 um decreto fechou o Congresso. Ele fez com que o Congresso fosse fechado. Os ferroviários declararam greve ameaçando o abastecimento. Doente e receando uma guerra, Deodoro renunciou em 23 de novembro de 1891. Aí assume Floriano Peixoto. O que é que acontece? Para conseguir apoio popular, diminuiu o preço dos aluguéis dos operários, isentou de impostos a carne e os gêneros de primeira necessidade para a classe média, a classe trabalhadora, incentivou a industrialização, passou a fiscalizar a aplicação do erário público. Isso não foi suficiente para evitar movimentos contrários a Floriano Peixoto. A Revolução Federalista, que foi de 1891 a 1895, os federalistas versus republicanos. Então você observa aí os 4 pontos que foram colocados tanto para os federalistas como para os republicanos. Uma coisa importante foi que os federalistas defendiam a instalação de um regime parlamentarista, enquanto os republicanos defendiam um presidencialismo forte e centralizador. Esse conflito durou 2 anos, de 1893 a 1895. Aí houve então, em 1893, a revolta da Armada. Foi a disputa pelo poder entre os oficiais do Exército e da Marinha e representantes de grupos sociais. A Marinha era considerada na época elite e de uma tendência oligárquica. E em 13 de setembro de 1893, navios da Armada bombardearam o Rio de Janeiro. O governo, com apoio popular do estado de São Paulo, revidou. Os rebeldes vieram para o sul, se refugiaram no sul do país. E aí, com esse rigor de Floriano Peixoto com relação à revolta da Armada, ele ficou conhecido como o Marechal de Ferro. A República Oligárquica. O que acontece? Na sucessão, os mais beneficiados foram os paulistas. E em março de 1894, elegeu-se então o presidente Prudente de Moraes, ligado ao Partido Republicano Paulista. A partir desse momento, o poder passou para as elites agrárias, principalmente no revezamento entre o estado de São Paulo, produtor de café, e Minas Gerais, de leite. Esses mecanismos de sustentação da política garantiu o quê? Para garantir o poder, as elites rurais criaram o quê? A política dos governadores, a política do café com leite e a comissão de verificação de poderes. A política dos governadores e a comissão de verificação dos poderes. Você tem aí o acordo entre o presidente da República e os presidentes de Estado para obter apoio. Em troca, o executivo não interferia nas eleições estaduais, garantindo sua permanência. Já a comissão de verificação de poderes era composta por 5 parlamentares. E aí tinha a questão de diplomar os candidatos que interessavam ao governo, que o governo apoiava. E aí, assim, afastar os deputados de oposição. Qual foi a política do café com leite? Consistia em quê? Na alternância de paulistas e mineiros na presidência da República durante toda a Primeira República, especialmente quando a partir de 1894 até 1930. E aí surge a figura do coronelismo. Esse nome foi dado pois a política era controlada e comandada pelos coronéis, os ricos fazendeiros. E aí eles instituíram o que? O voto de cabresto. Os coronéis compravam votos para seus candidatos ou trocavam votos por bens materiais.
Como o voto era aberto, os coronéis mandavam capangas para os locais de votação com o objetivo de intimidar os eleitores e ganhar votos. As regiões controladas politicamente pelos coronéis eram conhecidas como currais eleitorais, especialmente no interior. Aí aconteceu o que nessa época do coronelismo? Uma fraude eleitoral. Os coronéis costumavam alterar votos, sumir com as urnas e até mesmo patrocinavam a prática do voto fantasma. Este último consistia na falsificação de documentos para que as pessoas pudessem votar várias vezes ou até mesmo utilizar o nome de falecidos nas urnas. O fim do coronelismo. Com a Revolução de 1930 e a chegada de Getúlio Vargas à presidência da República, o coronelismo perdeu a força e deixou de existir em várias regiões do Brasil. Apesar disso, algumas práticas do coronelismo, como por exemplo a compra de votos e fraudes eleitorais, continuou existindo por muito tempo em algumas regiões do Brasil, especificamente na região norte e nordeste. E aí, temos aí a questão do café, que foi o principal produto de exportação. E no início do século XX, o café passou por momentos de crise provenientes da superprodução. Assim, os governos estaduais decidiram interferir e garantir um preço mínimo com o chamado Convênio de Taubaté. Os estoques seriam armazenados e fornecidos de acordo com a procura. Outros produtos do mercado brasileiro que também eram cultivados, que continuaram sendo cultivados. Na Bahia, o cacau. No Nordeste, continua a produção de açúcar. No Amazonas, a nova produção da borracha nos seringais do estado do Amazonas. E o desenvolvimento industrial que aconteceu nesse período, né, da República Oligárquica, e continuou tendo uma força, um apoio, né, um pouco mais forte no período de Getúlio Vargas. Mas aí, o que é que nós temos em relação ao desenvolvimento industrial? A concentração de capitais acabou contribuindo para a expansão da atividade industrial em algumas cidades. Os investimentos vinham dos cafeicultores, imigrantes e do capital internacional. Mulheres e crianças eram mão de obra barata na época. As condições de trabalho eram rigorosas e brutais. Não havia uma legislação trabalhista antes, né, da Revolução de 1930. Esse aí é um aspecto ainda da República Oligárquica. A imprensa, após a proclamação da República, qual o papel da imprensa? A partir da imprensa, ajudou a criar entre os brasileiros uma imagem positiva do regime republicano, né, que apoiava a República, a imprensa. Surgiram revistas de cunho literário, político e satírico, que satirizava alguns personagens da República. A modernização das cidades. Rio e São Paulo passaram por um processo de urbanização, inspirado sempre nas cidades da Europa. Foram criados novos bairros, a expansão de serviços de esgoto, água canalizada, transporte coletivo foi reforçado. Apesar dos esforços, as grandes cidades enfrentavam problemas com a criminalidade e com as inundações quando chovia muito. E aí, então, turma, a gente termina essa nossa revisão sobre o capítulo 1, né, do nosso livro. Vocês podem dar uma lida, né, para reforçar o assunto em preparação para a nossa avaliação. Ok? Bom dia e até lá!